Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados irmãos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Faremos a leitura dos versos 7 ao verso 12. Atos 20, 7 a 12. Está escrito: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu. E ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém. Eu gostaria de tratar deste assunto com os meus amados à luz desse texto, com o seguinte tema: saia da janela. Saia da janela. O apóstolo Paulo está empreendendo a sua segunda viagem missionária e ele, quando queria ir para a Ásia, o Espírito de Cristo impediu de entrar na Ásia. Ele escuta em Troade uma voz de um varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E então ele entendeu que esta era a vontade de Deus e entrou na Macedônia. Entrou no Ocidente, entrou no que nós chamamos de Europa. E dali, de Troade, ele embarca, porque era uma cidade portuária, e desembarca em Neápolis, próximo de Filipos. Então vai para Filipos, depois vai para Tessalônica, depois vai para Bereia, depois vai para Atenas, depois vai para Corinto. E ele depois empreende a terceira viagem missionária na Ásia, em Éfeso. E agora ele está retornando. Quando ele para na mesma cidade onde tivera a visão, em Troade. Ali já havia uma igreja. E ele aproveita o momento que haveria de embarcar no dia seguinte para reunir a igreja. Era domingo, era o dia do Senhor, primeiro dia da semana. A igreja estava reunida para celebrar a ceia. E diz o texto que Paulo prolongou no seu discurso. Um sermão longo. Não sei se nós estamos acostumados com um sermão até meia-noite. Mas talvez os resultados não seriam muito diferentes hoje. O certo é que um rapaz chamado Eutico está sentado à janela, no terceiro andar. Já é um grande risco. E então, em virtude do longo discurso, do longo sermão de Paulo, as muitas luzes, lá pelas tantas ele foi tomado pelo sono. E o sono venceu. E diz o texto bíblico que ele caiu do terceiro andar. E quem cai não cai para dentro, cai para fora. E ao cair, ele já cai sem vida. Ele cai e morre. E então diz a Escritura que Paulo desce, toma-o, debruça sobre ele, e diante do pânico da multidão que está reunida no cenáculo, fala calma, dizendo: fiquem tranquilos, a vida está nele. E depois da ressurreição de Eutico, diante de um fato tão extraordinário,
Porque dos muitos milagres operados por Deus por intermédio de Paulo, é o único momento em que acontece uma ressurreição no ministério de Paulo. E eu penso que a igreja poderia estar tão feliz e tão exultante que terminaria o culto ali mesmo, não teria mais Santa Ceia, não teria mais sermão e o povo sairia pulando de alegria, talvez saindo até pelas praças de madrugada, dizendo que um grande milagre tinha acontecido. Não, eles simplesmente voltaram para o cenáculo, terceiro andar. Paulo continua o seu sermão até o raiar do dia. E esse episódio, meus amados irmãos, nos enseja algumas lições que passo a descrever. Em primeiro lugar, a janela é um lugar que oferece muitas distrações. Primeiramente, conduz à acomodação, porque notem vocês, nós estamos falando de um ambiente que não tem ar-condicionado. Nós estamos falando de um ambiente que o clima é quente. Então, estar na janela é um lugar de ar mais fresco. É um lugar que pode sugerir desinteresse e pode também levar a pessoa a dar uma espiada, uma olhada, uma contemplada no que está acontecendo do lado de fora. Então a janela é um lugar de distração. Mas vejam vocês que ele está no culto, ele está no cenáculo. Possivelmente era um membro da igreja. E ele está na igreja. Mas ao mesmo tempo que ele está na igreja, ele está com um olhar para fora do culto, do acontecimento, da adoração. É como se ele estivesse experimentando o melhor do culto e o melhor do que está acontecendo na rua. A atenção dele está dividida. Diríamos nós, um pé na igreja, outro no mundo. E nessa conjuntura está aqui o grande problema. Porque isso é como aquela parábola que Jesus contou da semente que cai no meio do espinheiro. Muitas coisas disputam o interesse desse ouvinte. É a pessoa que não é focada. É a pessoa que vem para o culto, mas o corpo veio, mas a cabeça não veio totalmente. O coração não veio totalmente. Na mesma medida em que ele está presente, ele está ausente. Além disso, isso conduz a uma espécie de insatisfação interior. Num dado momento, o eutico desconectou-se com o culto. Num dado momento, o eutico parou de ouvir o apóstolo Paulo. Num dado momento, as coisas de dentro já não atraíam tanto mais. De repente, o que está do lado de fora, pulsando lá na rua, no movimento do vai e vem, é que capta a atenção dele. E ao perder o interesse dentro, ele vai se ligando ao que está fora. E esse é um risco ainda hoje. É o risco que aconteceu com o pródigo. Ele está na casa do pai, ele tem a mesa farta do pai, ele tem comunhão com o pai, ele tem a proteção do pai, ele tem o cuidado do pai. Mas de repente o coração dele já está do lado de fora da casa do pai. Ele é atraído por uma coisa que chama a atenção dos seus olhos. Talvez a curiosidade. E se você para perceber as tentações que rondam o coração de um jovem, às vezes a curiosidade é grande. Por exemplo, a curiosidade talvez seja a principal razão pela qual um jovem se matricula na experiência das drogas. Um baseado aqui, uma cheirada acolá, um gole aqui, uma aventura acolá. E hoje, quando infelizmente o Brasil aprova a descriminalização da questão da maconha, de até 40 gramas, que dá para fazer mais de 50 baseados, nós estamos não só abrindo uma janela colorida de tentação, mas empurrando a juventude. Terceiro andar abaixo. Porque é provado que hoje, por exemplo, a maconha
tira completamente a concentração de um rapaz para estudar, para trabalhar, para se relacionar, que é a porta de entrada para outras drogas. É a janela aberta que conduz a uma insatisfação interior e que leva as pessoas a quererem satisfazer essa curiosidade ou essa insatisfação interior. Mas mais do que isso, a janela é um local que pode oferecer para as pessoas um limite perigoso. Porque é preciso ter equilíbrio. Qualquer desequilíbrio, a pessoa pode cair. E esse limite é perigoso porque a pessoa pode pensar assim: até onde eu posso ir? Quando eu devo parar? Eu tenho um controle da situação? Eu posso parar quando eu quero parar? Eu nunca me esqueço, conversando com uma jovem certa feita, que viveu um drama tão grande de uma vida de várias experiências sexuais antes do casamento, e ela vivia um drama tão grande de consciência, de culpa. Ela diz: pastor, o meu grande problema foi que eu pensava que eu pensava que eu estava no controle, que eu sabia a hora que eu devia parar e eu tinha poder para dizer: agora eu não vou mais, daqui para frente é um caminho mais, eu vou parar agora. E percebi, eu não estava no controle. É a janela. É a janela. Mas mais do que isso, essa janela, ela conduz a muitas ilusões. Porque a janela de hoje não é a janela na parede de uma casa ou de um cenáculo. A janela hoje, ela é colorida, ela é movimentada, ela está à disposição de um aperto do seu dedo, no seu smartphone, no seu computador. É a internet, que oferece tantas cenas coloridas, tantas atrações perigosas, e tanta gente é capturada pela sedução dessa janela, para a pornografia, para o sexo ilícito, para as aventuras, para os jogos perigosos. E quantas pessoas, não importa a idade que elas têm, se jovem ou se adulto, até se velho, são capturadas pela atração sedutora dessa janela colorida, aberta, que pode levar as pessoas a uma queda fatal. Mas em segundo lugar, irmãos, a janela é um local que produz sonolência espiritual. Vejam vocês que Eutico está sentado na janela, o culto está rolando, a pregação está acontecendo, e de repente a mente se desconecta. E ao se desconectar a mente, ele já não está mais acompanhando o raciocínio da mensagem. E é assim no culto, sabia? Às vezes a pessoa está aqui no culto, está lá olhando, você pensa até que a pessoa está prestando atenção, está nada. Ela já está no outro canal. Ela já está viajando. Ela já não está escutando mais nada. O pensamento voa. A imaginação corre. E essa falta de vigilância abre uma avenida de tentação. Como a tentação de Sansão, que olha, que vê, já não escuta mais conselho de pai e mãe, que não escuta mais as orientações de Deus. Essa janela, mais do que isso, oferece uma espécie de preguiça diante dos desafios da vida, como as 10 virgens, 5 delas imprudentes, estão lá apenas com figurino de crente, com cacuete de crente, com jargões de crente, com aparência de crente, mas não tem mais nada. É apenas fórmula e forma e nenhum conteúdo. A janela aberta pode ser aquela tentação da fraqueza nas tribulações, como Pedro, que dormiu na hora da mais titânica batalha da vida. Ele dorme. Porque não percebe a gravidade da situação, ele não percebe a urgência do momento, ele não tem discernimento do que está acontecendo. E então, diz a Bíblia, que Eutico dormiu, e ao dormir, ele caiu da janela do 3º andar e morreu. Mas talvez você pergunte assim, mas por que Eutico dormiu? Em primeiro lugar, porque num dado momento,
ele perdeu o interesse nas coisas de Deus. Meus irmãos, o diabo é muito sutil e o mundo é muito atrativo. O mundo é o sistema. E há muitas coisas atrativas. E o diabo, que conhece depois de Deus, talvez é o que mais nos investiga. Ele sabe o nosso calcanhar de Aquiles, ele sabe o ponto vulnerável, ele sabe onde chega, ele sabe por onde tenta entrar numa brecha. Para uns é o sexo, para outros é a vaidade, para outros é o dinheiro, para outros é o poder. Não sei. E ele vai inserindo essas coisas, e tirando e roubando e desidratando o interesse pelas coisas de Deus. Por que Eutico dormiu? Porque foi para o lugar errado. Ele foi para a janela. Ele foi flertar com o que estava lá de fora. Ele foi dar uma espiada no que estava acontecendo na rua. De repente, as coisas de Deus já não atraíam todo o seu interesse. Por que ele dormiu? Porque ele perdeu o fervor. É como aqueles discípulos, Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração. O milagre está acontecendo ali, a glória de Deus está descendo ali, o rosto de Jesus está brilhando, as vestes de Jesus resplandecendo, Moisés e Elias aparecem em glória, é glória demais, é o céu descendo na terra, mas eles estão desconectados, estão com sono, estão dormindo. Poderíamos dizer, literalmente, que Eutico morreu de sono. Conhece essa expressão, né? Fulano morreu de sono. Ele morreu literalmente de sono. Ele caiu da janela. Então, a terceira lição que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão nesta manhã é que a janela é um lugar de quedas perigosas. Quem cai, cai para fora. Já percebeu isso? Dificilmente você vê uma pessoa na janela e cai para dentro, cai para fora. E quantas janelas, meus amados irmãos, podem levar a quedas terríveis? A Bíblia diz que um dia Davi estava passeando no terraço do seu palácio. E talvez, da janela da tentação, ele viu uma mulher. Apenas viu. E ele foi fisgado pela concupiscência dos olhos. E ele deu vazão àquela olhada, que se transforma num desejo, que se transforma numa paixão violenta, que se transforma num caso, que se transforma numa encrenca, que se transforma num assassinato, que se transforma numa mentira velada, que se transforma num casamento conveniente, que se transforma numa culpa avassaladora, que se transforma numa tragédia para a sua família, por causa de uma janela tentadora na sua vida. Cuidado com a janela. Fuja da janela. E eu tenho certeza que você sabe do que eu estou falando. Cada um de nós aqui pode ter uma janela diferente, de tamanho diferente, de paisagem diferente, de cores diferentes, de apelos diferentes. Cuidado, fuja dessa janela. O texto diz que Eutico caiu e morreu. Há muitas quedas. E nós somos frágeis, sabia? Nenhum de nós aqui, por mais experiente que seja, por mais consagrado que seja, por mais tempo de igreja que tenha, pode bater no peito com soberba, dizendo, isso eu nunca vou fazer, esse pecado eu nunca vou cometer, eu jamais vou cair, eu sou blindado de qualquer risco de queda espiritual.
Se o Senhor não segurar firme a nossa mão, nós tropeçamos. Quem nos segura é Ele. Quem nos sustenta é Ele. Mas cabe-nos fugir das janelas perigosas. Há muitos jovens feridos, há muitos homens feridos, há muitas mulheres feridas, há muitos crentes feridos. Eutico caiu, Eutico morreu, porque ele não ouviu. E eu imagino que o apóstolo Paulo, que tinha passado por Troade, e passado por Troade talvez mais de 5 anos. Ele passou 1 ano e meio em Corinto, ele passou 3 anos em Éfeso. Nós não sabemos exatamente o restante do tempo que ele passou nas outras cidades, mas foi pouco tempo. Então, era uma igreja que estava saudosa do apóstolo Paulo, era uma igreja que estava ávida de ouvir a palavra de Deus, é uma igreja que eu imagino que está dizendo para Paulo, Paulo, não termina o sermão não termina não, Paulo, continua mais, fala mais. Ô Paulo, nós queremos ouvir mais, e chegou a meia-noite e o povo quer mais, mas alguém naquele culto não quer mais. Alguém naquele culto não quer mais ouvir, ou alguém naquele culto não tem mais capacidade de ouvir. Alguém naquele culto está na janela e o sono chega porque ele se desconecta com o que está de dentro e agora ele não tem mais outra opção a não ser se render ao sono e por causa do sono ele cai e ele morre. Quantas quedas hoje? Quantos fora da igreja hoje? Quantos que estão na igreja hoje mas estão dormindo? Desperta, ó tu que dormes! Quantos que já caíram e quantos que já estão mortos. Mas, finalmente, em último lugar, a janela é um lugar para ser abandonado. O que eu acho bonito, pastor Arival, nesse texto, é que Paulo não acusa a igreja, nem mesmo passa um sermão no Eutico, depois que ele ressuscita. Não consta isso. Em vez de Paulo censurar, em vez de Paulo criticar, em vez de Paulo acusar, em vez de Paulo botar uma tonelada de culpa sobre o rapaz depois de ressuscitado, Paulo age. E Paulo demonstra o poder da ressurreição. Primeiro, Paulo desceu. Veja você comigo, versículo 10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele. O Eutico só se levantou porque o Paulo desceu. Tem hora que nós precisamos descer aos que caíram para socorrê-los. É triste quando você vê uma cena de alguém resvalando os pés e caindo, alguém numa janela e caindo, todo mundo começa a apedrejar. Todo mundo começa a massacrar ainda mais. Às vezes a impiedade daqueles que não caíram com os que caíram é um ato que não revela graça. Nós não podemos ser um exército que massacra e mata ainda mais os que caíram e estão feridos. Paulo desceu. Segundo, Paulo se inclinou sobre ele. Isso é um gesto de misericórdia, de compaixão, de identificação para ajudar quem está caído. Quando você lê no livro de Reis, 2 vezes, a história de Elias e de Eliseu, que lida com um menino morto, semelhante ao que Paulo está fazendo com Eutico, que eles se inclinaram, que eles se envolveram, que eles não ficaram distante, censurando, ou sentindo asco daquele que caiu, daquele que morreu. A igreja é uma comunidade terapêutica. A igreja é um lugar de cura. A igreja é um lugar de vida. A igreja é um lugar de restauração.
E Paulo está nos ensinando aqui a necessidade de nós descermos e nos inclinarmos sobre aqueles que estão machucados, feridos e até mortos nos seus delitos e pecados. Mas mais, você pode notar no verso 10 que Paulo fez mais do que descer e inclinar-se. Ele abraçou. Não é fugir, não é condenar. Abraçar. Não é fácil abraçar um defunto. Mas Paulo fez isso. Ele creu no poder da ressurreição. Há muitas pessoas hoje, meus irmãos, que estão mortas, mas que podem receber vida. Mas que podem ressuscitar no poder do nome de Jesus. E a igreja é esse lugar onde os mortos recebem vida. Louvado seja o Senhor. Quando o profeta Ezequiel, no seu ministério, foi chamado para olhar a cena do povo de Deus, do povo de Israel, ele foi conduzido para um vale de ossos sequíssimos. E lá na cena tem duas coisas. A primeira coisa, ele foi levado para o centro do vale. Depois ele foi chamado a andar ao redor do vale. Ou seja, é preciso ter uma visão completa, plena, do centro, da periferia, de todos os ângulos, por todos os lados, do que está acontecendo. E quando ele olha, ele vê um vale de ossos sequíssimos. E a pergunta que lhe foi feita é essa: filho do homem, poderão reviver esses ossos? E a resposta dele foi: Senhor Deus, tu sabes. Então profetiza. E na medida que ele profetiza, que ele proclama a palavra, esses ossos começam a mexer, esses ossos começam a reviver, e então o Espírito Santo entra e ali se levanta um exército. É possível que os mortos ressuscitem, é possível que haja vida aonde agora reina a morte. Este é o nosso ministério. Agora me permita dizer algo a você aqui nesta manhã. Quem sabe você que está aqui, e você que está nos assistindo, é a pessoa que caiu da janela. Você sabe do que eu estou falando? Quem sabe você é a pessoa que caiu da janela. Eu quero dizer para você, e se você caiu da janela, tem esperança para você. Tem perdão para você. Tem restauração para você. Tem vida para você. Hoje você pode trazer a esperança, à sua memória, aquilo que vai lhe dar esperança. E a Bíblia diz que se você confessar os seus pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os seus pecados e limpar você e purificar você de toda a injustiça. Mas eu quero terminar dizendo que Paulo, depois desse extraordinário milagre, a ressurreição de um jovem, poderia dizer: meus irmãos, o culto está terminado. Eu acho que aqui é o ápice da noite. Não tem mais nada mais interessante a acontecer aqui hoje. Qualquer continuação seria um anticlímax. Mas não foi o que ele fez, não. Você pode ler o verso 11 comigo? Vamos ler juntos o versículo 11, por favor? Subindo de novo, partiu o pão e comeu. E ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Eu acho extraordinário, porque Paulo continuou na igreja, Paulo celebrou a ceia, continuou na missão da igreja, Paulo continuou a pregar, e ele continuou anunciando a palavra de Deus. Não tem nada mais importante na vida da igreja do que o culto, irmãos. Que é o culto. Esta igreja podia sair gritando pelas ruas de Troade. Um milagre aconteceu, um milagre aconteceu, um milagre aconteceu. Paulo poderia partir dali, fazer do seu ministério um local de testemunhos dos milagres. Eu chegava na igreja e falava: gente, eu quero contar um milagre, eu quero contar um milagre, eu quero contar um milagre. E era grande o milagre. Não. Milagre traz glória para Deus. Mas o milagre não é um substituto do evangelho.
O Evangelho é o grande milagre de que Deus se fez homem, de que o Verbo eterno se encarnou, de que o autor da vida morreu na cruz e ressuscitou, e voltou para o céu e vai voltar para buscar a sua igreja. O Evangelho é Jesus. O milagre é testemunho do poder de Jesus. E o versículo 12 nos diz que conduziram um vivo rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Os jovens precisam reviver e a igreja pode ser confortada com a ressurreição dos que estavam mortos e agora receberam vida em Cristo Jesus. A palavra que eu tenho a você nesta manhã é esta: saia da janela. Fuja da janela. Foque o seu coração e a sua mente no que Deus está falando ao seu coração. Que Deus nos ajude. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.